Então, para quem não sabe, o caso Roswell, Novo México. O México é o caso da ufologia. A ufologia é a área que estuda fenômenos misteriosos de objetos voadores não identificados, né? A gente vai falando sobre. Esse é o documento que supostamente vazou aí do FBI em 1947. Posteriormente vazou, ou alguém que queria tornar isso público vazou esse documento. E esse documento trata sobre o incidente que teve em Roswell, Novo México, quando caiu um disco voador lá. Esse é o caso mais famoso, tem várias testemunhas. Então esse é o documento aí, pessoal, datado aí de 1947. Foi um documento para relatar para o presidente americano da época o porquê, o que aconteceu, o que eles encontraram, se era uma espaçonave de outro país, se era um ataque, uma espionagem, mas não era. Eles encontraram corpos, né? Que eles não tinham noção que existia corpos daquele jeito. E esse foi o caso de... Eles tentaram ridicularizar também, porque como eles não tinham entendimento até então, e até onde a gente sabe, na época, no ano de 1947, os governos provavelmente não tinham conhecimento sobre o que eram discos voadores, OVNIs, o que eram aqueles seres que foram encontrados no acidente de Roswell, Novo México. Então, por isso, precisaram relatar aí para o presidente americano da época. E algumas mídias sérias, né, recentemente confirmaram que o próprio FBI confirmou a veracidade do documento. Mas aqui no YouTube eu vou ler o texto, a descrição principal desse documento em português, traduzido, para falar o que eles tentaram relatar sobre o detalhamento de o que era esses seres. Qual que é a parada? Esse documento aqui que a gente já falou sobre o que se trata, né? Eu vou falar esse trecho que está em vermelho aqui no documento, que eu mostrei aquela hora para vocês. Está em inglês, mas eu tenho traduzido aqui nesse site. E eu vou ler para vocês. O documento datado de 8 de julho de 1947, um dia depois da queda do OVNI em Roswell. Ele faz a seguinte descrição. Tá, vamos ler o primeiro aqui, eu vou dando a nossa opinião sobre isso. Ó, o que está no documento. O primeiro tópico é: parte dos discos carregam equipes, outros estão sob controle remoto. Isso em 1947, tá? Que não existia alta tecnologia, uma tecnologia tão sofisticada de controle remoto para as coisas muito complexas que voavam. Então, esse primeiro tópico aqui já é algo que a gente tem que ter atenção sobre ele, né? Como eles supostamente tiveram contato com alguns dos sobreviventes, então ele relata aqui que a missão é pacífica. Os visitantes contemplam estabelecer-se neste plano. Então, no documento que vazou no FBI, supostamente, eles tratam que eles sabem, inclusive, quais eram os motivos que esses seres que estavam dentro do OVNI tinham de estar no nosso planeta, se é que eram de outro planeta. Então, o documento trata disso, tá? Não estou afirmando nada. Ó, esses visitantes são parecidos com os humanos, é o tópico 3. Esses visitantes são parecidos com os humanos, mas muito maiores em tamanho. Ou seja, os corpos eram humanoides, né? O formato de braços, pernas, tronco, cabeça. Porém, supostamente eram maiores do que o que a gente acha de tamanho normal. Tópico 4 do documento do FBI que vazou em 1947. Eles não são pessoas desencarnadas da Terra, mas vêm de seu próprio mundo.
Aqui não tem como a gente elaborar uma questão sobre isso, porque ficou meio vago, né? Então, supostamente, é meio resumido para o presidente, de repente, entender em tópicos, né? Vou fechar a tela aqui do WhatsApp que tem no computador, senão vai ficar atrapalhando. Tópico 5. Eles não vêm de nenhum planeta, como usamos a palavra, mas de um planeta etérico que se interpenetra com o nosso e não é perceptível para nós. Ou seja, no documento, supostamente ele está falando que não são de um outro planeta como a gente pensa que um exoplaneta, um exoplaneta que pode suportar vida, pode ser de onde eles estão vindo, se é que existem, né? Então tá falando aqui que já é uma parada supostamente mais espiritual, né? Lá embaixo ele fala um pouquinho de plano astral, de coisas do hinduísmo, mas já a gente chega lá. Tópico 6. Os corpos dos visitantes e também da nave materializaram-se automaticamente ao entrar na taxa vibratória de nossa matéria densa. Isso aqui podem ser várias coisas, né? A gente tem aí relatos, ideias, teorias de que existe teletransporte ou que eles conseguem passar por portais, né? Então seria sobre isso mais ou menos. Como é só uma frase do documento, e provavelmente eles tiveram reuniões secretas para o especialista que fez esse documento aprofundar no que descobriu ou no que foi conversado de repente com seres. Vamos para o tópico 7, galera. Tópico 7. Os discos possuem um tipo de energia radiante ou raio que desintegra facilmente qualquer nave atacante. Está falando de um poderio aí de arma, de defesa, de ataque, né? Eles reentram no plano etérico à vontade e simplesmente desaparecem da nossa visão, sem deixar vestígios. O que casa também com os relatos de pilotos que perseguiram aí OVNIs, né, e discos voadores e não conseguiram nem identificar e nem alcançar, e estranharam inclusive o poder de manobra, né, desses objetos voadores não identificados. Então esse tópico 7 aí casa perfeitamente com isso. Agora, galera, vamos para o tópico 8. A região de onde eles vêm não é o plano astral, mas corresponde aos lakas ou talas. Estudantes dos assuntos esotéricos entenderão esses termos. E são termos também do hinduísmo, não só aí ele, no documento de 1947 ele está falando isso, né? Provavelmente, supostamente, para quem recebeu o documento ir atrás dessas informações, né? Para explicar para o presidente que era um documento para o presidente da época nos Estados Unidos. E o último tópico do documento é: eles provavelmente não podem ser alcançados por rádio, mas provavelmente podem ser por radar. Isso casa também com vários avistamentos, inclusive no Brasil, né, na noite dos OVNIs, noite oficial dos OVNIs, que foram detectados vários por radares e os caças foram perseguir. Então casa com isso. Se for possível conceber um sistema de sinal para esse aparelho, né? Na verdade ele está falando em 1947, não sei se eles conseguiram detectar, né, por radar, porque ele está falando que tinha que conceber um sistema atualizado, uma inovação, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo FBI, documento de acidente alienígena. Esse documento já foi endossado por algumas matérias, eu vou mostrar uma para vocês aqui, que inclusive, misteriosamente, esse documento que eu mostrei para vocês não está lá mais. E esse é o do site terra.com.br, matéria de 11 de abril de 2011, sobre o documento que eu falei hoje, né? Que inclusive nem tem o documento aqui por alguma questão misteriosa ou por uma questão de servidor, porque a matéria tem mais de 10 anos, talvez não esteja mais
alocada. Eu tentei recarregar, tentei abrir o URL. Essa é uma matéria da BBC, tá? Que a CIA, em 2017, liberou 13 milhões de documentos. 13 milhões de documentos secretos que incluem relatos sobre OVNIs e experiências psíquicas. Quando a gente fala OVNI, ninguém está afirmando nada sobre ser de outro planeta. A gente só supõe. E é um fenômeno que sim existe, incontestável, né? Esse é o Black Vault, né? Tem alguns documentos aqui que são muitas páginas, tá? A gente pode fazer outro vídeo aí ou procurar algumas traduções, né? Esse aqui é de 1950. O Black Vault conseguiu todos os documentos secretos da época de ouro dos OVNIs. Não tinha celular naquela época, acho que se tivesse ia bombar. Que a autópsia, realmente, a que a gente vê, que tem os vídeos aí, é realmente fake, né? Porque foi encenado porque eles não tinham mais a filmagem. E quem viu a autópsia pessoalmente, supostamente viu, quis reproduzir para levar ao público, né? Só que aí é de 1995, ou foi filmado muito antes e aí ficou mal feito, né? Estamos juntos, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.